Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Nesta noite nós temos o Antônio Saviani. Ele é trabalhador do nosso lar e ele sempre traz ótimas mensagens para nós. Então, eu convido todos vocês a fecharem os olhos e pensar na presença sublime de Jesus. Que nessa noite a sua paz possa entrar em nossos corações e que nós possamos ouvir com atenção os ensinamentos e colocar em prática, que ao sair daqui nós possamos também levar essa paz, os ensinamentos aprendidos aqui para todos os nossos irmãos que moram conosco, para todos aqueles que estão nas ruas, desempregados, abandonados, que por onde nós passarmos nós possamos levar essa luz, o ensinamento de Jesus. Senhor, abençoa todas as pessoas que estão desencarnando nesses últimos tempos. Que todas elas possam ser amparadas, ter resignação e paciência para compreender o tempo e o seu Evangelho. Abençoa também todos os trabalhadores desta casa, todos os trabalhadores que movimentam esse país, que todos nós possamos fazer o nosso trabalho com carinho, respeito e amor ao nosso próximo. Envolva também o palestrante da noite, para que ele possa ser claro nos ensinamentos. Enfim, Senhor, agradecemos pela sua paciência para conosco e que nós possamos sair daqui melhores do que entramos. Que assim seja. Eu irei passar a palavra para o Antônio. Obrigado. Boa noite a todos. Eu gostaria de registrar não duas presenças, mas duas ausências. De duas almas queridas, não é? Dois irmãos nossos que hoje se encontram na cidade e com os quais eu tive a oportunidade e a honra em várias vezes em que estive nesta casa em dividir esse ambiente com eles, sem desmerecer de maneira nenhuma a presença da minha queridíssima irmã, que é o nosso querido Eurípides, e o Caibar, que é como se eu percebesse a presença deles nesse momento, né, na nossa companhia, que eram tão queridos e tão amáveis com todos nós, trabalhadores desta casa e parceiros de tantos momentos nestas nossas labutas da doutrina espírita. Que os bondosos espíritas e que especialmente o nosso paizinho querido, tiozinho dele, do Eurípides, possa acompanhá-los neste momento em que eles já se encontram de volta na verdadeira pátria, na nossa pátria de vida espiritual. Pois bem, feitas essas rápidas observações tão necessárias, eu gostaria de entrar rapidamente no meu tema, porque eu sei que o nosso tempo não é muito longo, né? E eu vim para falar de uma questão bastante interessante e muito necessária para os nossos dias de hoje, né? Nós passamos por tempos bastante difíceis de serem facilmente absorvidos e compreendidos por nós que já vivemos um bom tempo nessa terra, não é? Acho que poucas vezes nós vivenciamos situação assim tão diferente, não é? Da nossa rotina, não é?
aparentemente estamos retornando para ela, mas passamos momentos difíceis na convivência, né? Entre pessoas, conosco mesmo, da gente com a gente mesmo, inclusive. E aí a gente fica se perguntando qual é o tamanho da responsabilidade que nós temos para com o nosso semelhante diante de tudo isso. E a gente fica se perguntando como é que a gente se posiciona diante da vida de todos aqueles nossos irmãos que se vão, daqueles que permanecem conosco, daqueles que estão a perguntar, e agora? Né? E para nós que somos estudiosos dos ensinamentos do Kardec, e nós sabemos que o Kardec ele nada mais é do que esta figura maravilhosa, este professor abençoado do Cristo, que vem nos oferecer uma forma mais suave de compreendermos dos desígnios do Espírito, né? A considerar as informações todas que o Cristo nos deixa. E a gente fica sempre recebendo essas indagações dos nossos amigos, dos nossos companheiros de trabalho, de vida, enfim, nos trazendo essas dúvidas, né? E aí eu fico me perguntando, sim, e tentando encontrar respostas claras para que a gente consiga dizer para as pessoas, afinal de contas, de quem é a responsabilidade para com a dificuldade e a dor do nosso semelhante, do nosso próximo. E lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, Kardec, ao final do capítulo, ele deixa duas questões para nós pensarmos, estudarmos, né? E claro, oferece as suas respostas. A primeira dessas perguntas é a seguinte, é a 28. A de número 28, ao final do capítulo. Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Será que nós podemos apressar o fim, levar a pessoa à morte, quando a dor está lhe visitando, né? Quando o desespero está lhe envolvendo? E a outra, a 27, diz assim: deve-se alguém pôr termo às provas do seu próximo quando o passa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que siga o seu curso? Ou seja, será que eu devo deixar a pessoa sofrendo ali, né, naquele momento? Ou eu devo produzir alguma atitude, fazer alguma coisa que amenize essa dor, que diminua a intensidade desse sofrimento? E claro que eu não vou responder isso de pronto, porque eu tenho alguns minutos e eu vou buscar no meu querido André Luiz, né, que é o nosso grande professor e que, pelas mãos do nosso mestre Chico Xavier, ele nos oferece uma psicografia que leva o nome de Lei da Vida e que diz o seguinte, diz assim: ninguém se eleva das consequências dos próprios atos. Ninguém se evade das consequências dos próprios atos. Estas são inevitáveis no processo evolutivo de todas as criaturas. Bom, então de pronto nós já aprendemos que é impossível a gente se safar da consequência daquilo que a gente faz. Então, seja qual for a minha atitude, eu haverei de responder pelo que ela produzir, pelas consequências dessa minha atitude. Conforme seja a ação, diz André Luiz, desencadeia-se a reação. Por isso mesmo, o homem vive segundo age. Ou seja, eu passarei por uma vida cheia de situações que resultam daquilo que eu mesmo faço. Que é aquela famosa conversa que a gente ouve sempre, né, nas redes sociais famosas, que você colhe o que planta. Já viram que lá sempre tem alguém dizendo isso? Tem umas plantinhas, uns desenhinhos bonitinhos e vivem renovando a mesma informação.
você vai colher o que plantar. Nem sempre, porém, os resultados são imediatos, ensina André Luiz. Ou seja, não é porque eu fiz uma maldade agora que na sequência eu já apanho. E aí que está o grande problema, né? Por que é assim, meus queridos? Porque não adianta o professor punir o aluno imediatamente quando ele age de maneira desregrada ou desatenciosa, se ele não está pronto para entender o aspecto pedagógico daquela situação que ele vai vivenciar. Porque senão a gente meramente oferece uma punição para as pessoas. E o objetivo não é simplesmente punir. Nós estamos vendo a humanidade se remodelando, se reconstruindo, não é? A partir dos anos 50, 60, porque as pessoas não queriam mais que os pais surrassem os filhos, nem que a justiça simplesmente prendesse as pessoas, porque elas começaram a prestar atenção que isso não altera de fato o comportamento de ninguém. Vocês que têm filhos, né? As pessoas que convivem com o filho sabem que não basta bater no filho para ele aprender alguma coisa. Dá uma surra no filho, ele aprendeu, acabou, está tudo certo. Não. É importante que a lição, que o aprendizado seja entregue para a pessoa no momento certo, que ela está madura para isso. E se nós já aprendemos isso na Terra, vocês acham que Deus não sabe isso? Então é evidente que o aprendizado virá no momento oportuno. Por isso que o André Luiz está dizendo aqui, ó, não pensa que você vai fazer a sacanagem para alguém e imediatamente você receberá a punição. Não é isso que vai acontecer. Você vai vivenciar a experiência do aprendizado dentro do momento que você estiver pronto para isso, ou naquele momento em que se oportuniza a situação de reparação, né? Porque não basta para mim saber que eu tenho que ser caridoso. Se eu não tiver a consciência de que é naquele momento que eu posso produzir um ato de bondade em benefício de alguém e me aproveitar daquele momento, eu não estou pronto para produzir a coisa, né? Então há necessidade de que eu esteja pronto para aprender. Há tempo para semear quanto o existe para colher. É isso que eu estou dizendo. Há um momento oportuno para estas situações, né? A trilha de cada criatura é percorrida com os pés do esforço. A cantiga que eu ouvi aqui na introdução, inclusive, dizia isso. Vocês prestaram atenção? É preciso trabalhar para crescer. É preciso produzir um ambiente de transformação à minha volta para que tudo se transforme. Porque se fosse verdade que se eu conquistar o meu bem-estar já fosse suficiente para que tudo ficasse bem, então estaríamos vivendo num mundo maravilhoso, pelo menos para algumas pessoas, né? Tem muitas pessoas que já vivem neste planeta de provas e expiações que é a Terra, gozando de muitas oportunidades e muitos privilégios financeiros, sociais, né? Enfim, vários. E a felicidade está presente nesse mundo? Muito distante disso, né? Nós ainda vivemos num mundo onde as pessoas se esfolam o tempo inteiro por entre as dificuldades. Agora mesmo aí, a gente acabou de falar da situação que a gente vivencia, não é? Do vírus que está aí presente, e ninguém ficou imune a essa situação. Todos nós, de certa forma estivemos, ou mais ou menos expostos ao risco dele, né? Quem de fato contraiu e experimentou a dor, evidentemente, pelo ensinamento do Cristo, as vozes de Kardec, passa por uma experiência muito pessoal, muito oportuna. Mas aquele que também não experimentou, também convive com o seu ambiente transformativo, a considerar as suas necessidades de progresso, né? Então, ensina o André, indispensável pensar antes de agir, de modo a não se arrepender ao raciocinar depois. Meu pai dizia muito isso, né? Que a gente não pode fazer nada sem pensar, porque tudo que você faz sem pensar, você se arrepende. Ele diz, olha,
pense muito, promova um plano para você realizar a tarefa, faça com muito respeito a todos e a tudo, e só daí você age. E isso é uma grande realidade. André Luiz confirma isso. Ele diz que você precisa pensar muito para tomar uma decisão. Produze a cada momento uma sementeira de amor, deixando pela estrada percorrida os sinais da esperança e do bem. Por que ele fala isso, gente? Vamos pensar na nossa história aqui da casa. Acabamos de citar 2 personagens sem falar no paizinho, que produziu uma sementeira, que construiu um caminho amoroso para que nós pudéssemos seguir. Então, ainda que fisicamente não estejam mais entre nós, nós somos gratos a eles porque eles nos ofereceram esta caminhada, essa forma de seguir adiante, de nos encontrarmos com este Cristo, que é o nosso alento, que é o nosso consolo, que está em conformidade com aquilo que o Evangelho nos propõe como motivo de seguir adiante, não é? Então, a gente tem que fazer o melhor que a gente puder, oferecer sempre o melhor da gente. Ah, mas ninguém viu. Não tem problema, vai ficar lá registrado na história, no tempo, na vida, não é? Alguém sempre haverá de encontrar uma motivação de alegria, de coragem para prosseguir nesta estrada que nós estamos seguindo, sempre quando a gente produz o melhor da gente em benefício de todos. Talvez retornes pelo mesmo caminho, realizando uma nova experiência, e se por acaso não voltar, não retornar, não se esqueça que outros haverão de se lembrar do trabalho que você realizou, né? Porque às vezes não precisa voltar, você faz bem feito, não tem que fazer de novo. Não é assim que a gente encontra pelos caminhos da vida as tarefas. Se você realiza um trabalho de forma bem feita, não precisa fazer de novo. Se faz mal feito, vai ter que refazer. Sê tu aquele que acende luzes na treva dominante. Então seja você este ser que diz: não, vai dar certo. Não é maravilhoso a gente estar trabalhando, ter companheiros de trabalho, parceiros na nossa equipe que sempre falam isso para a gente? Faz que vai dar certo, pode ter certeza, faz bem feito, que eu tenho certeza que vai ter resultado, que vai agradar a todos, né? Agora, se você, ao invés de ser este ser maravilhoso, for uma pessoa rabugenta, como dizem por aí, o que você vai falar? Ah, isso aí é perigoso, hein? Não mexe com isso aí não, hein? Faz assim não, que pode dar errado. Então, é uma maneira de olhar para a vida, é um olhar que a gente deve evitar, porque nós temos que ser aqueles que constroem a boa viagem, o bom caminho para todos seguirmos juntos, porque de dificuldade a vida está bem cheinha, né, gente? Gente falando não para a gente tem um monte, né? Tem até aquela brincadeira que diz assim, ó: o não você já tem, agora volta lá, vai lá e descobre e recebe aquele, nem que você fosse a última pessoa do mundo. Porque a vida nos convida a uma luta interior muito grande. Se fosse fácil, diz o Emmanuel, né? Como é que o Emmanuel fala, gente? Que está nos para-choques dos caminhões: a vida é dura para quem é mole. A gente pensa que isso é frase de para-choque de caminhão, né? Mas foi o Emmanuel que falou isso para o Chico. A vida é dura para quem é mole. Então tem que ser durão, a gente tem que encarar os problemas, fazer que nem o meu querido Eurípides fez, né? Estava meio ruinzinho já, mas ele veio aqui, fez a palestra, não fez? Porque ele encarou, comprou a briga, ele falou: não, vou lá, vou fazer, vai gerar um benefício. Aquele cara chato lá vai vir, vai lembrar de mim nesse dia, então eu vou lá. Estamos aqui nós homenageando a figura amorosa do Eurípides, não é? Então a gente precisa fazer o melhor da gente, oferecer o que a gente tem de melhor em benefício do outro. Há quem se compraz na ignorância, porque o conhecimento lhe é estranho, mas isso não é motivo para a gente ser ignorante. O que é ser ignorante mesmo, gente? Não é ofensa, né? Tem gente que acha que é palavrão. Chamou de ignorante. É que eu desconheço, eu sou ignorante em um monte de coisas.
sobre doença, por exemplo, questão médica. O doutor José Antônio é um grande conhecedor, mas eu sou um ignorante. Não é verdade? Então, a gente tem que conhecer para se libertar. Jesus não fala isso? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, como que a gente pode ficar negando a verdade e a ciência quando é ela que nos liberta? Kardec não diz lá num dado momento, entre a ciência e o espiritismo fica com a ciência, hein? Se de repente vocês descobrirem que a ciência desmentiu o espiritismo, fica com a ciência. Porque ele que é um pensador, um professor, um mestre, um cientista, né? Um disseminador do conhecimento, à sua época, no final do século XIX, quando ele encampa a construção do espiritismo, a codificação do espiritismo, da obra, ele tem conhecimento pleno da importância que a ciência tem para a nossa vida humana. E é isso que ele faz, né? Teimam muitos homens pela permanência na arbitrariedade, diz André Luiz. Pessoas agem equivocadamente no disfarce do oculto, acreditando-se dribladoras da honestidade, da correção, do dever. Sorriem enganadas, supondo-se livres do escândalo ou escamoteando a verdade. Elas creem que poderão passar sem prejuízo pela mentira e sem receber a cobrança de suas vítimas. Nós que somos espíritas não podemos acreditar nisso, né? O André Luiz deixa muito claro aqui que a gente vai fazer e vai responder pelo que fizer. E ele explicou já, se a gente fizer uma coisa bacana, vai ficar boa a recordação, nós vamos ser bem lembrados pelas pessoas, que vão guardar boas lembranças da gente, né? Terão boas reflexões a realizarem sobre os nossos atos. Mas se a gente produzir o mal, se dos nossos atos derivar a dor, a infelicidade do nosso próximo, nós responderemos por isso. E não dá para ficar se esquivando depois, né? Vou até lembrar aqui aquela questão, né, que a gente que é espírita ouve muito na casa espírita, lê muito nos romances, né? Que tem gente que não gosta da gente. A gente fala, mas por que não gosta de mim? Por que as pessoas não vão com a minha cara? Por que ninguém confia em mim? Daí vem lá os romances espíritas, né? Os espíritas mais conhecedores da conversa e falam, não, é porque você em outros tempos, em outras encarnações, faltou com a responsabilidade para essas pessoas. Você não foi uma pessoa respeitosa quando te confiaram. Hoje elas olham para você, não lembram do que aconteceu, mas já percebem que não podem confiar em você. Talvez hoje até pudessem. E aí que está o amadurecimento desse espírito para aprender. É a questão pedagógica que eu disse há pouco. Então agora eu me amargo porque as pessoas não confiam em mim. Mas no tempo passado, quando eu faltei com a responsabilidade e agi de maneira desleal com elas, eu não tinha essa percepção. Agora eu sofro por isso, porque agora eu já amadureci espiritualmente e gostaria de poder ser uma pessoa vista, né, como confiável pelos meus semelhantes. Não consigo, né? Então, essa postura que a vida nos oferece, que o Cristo nos dá como caminhada, é que vai nos fazer amadurecer, crescer, né? Mas impune não ficaremos em agindo de maneira desleal como para com os nossos semelhantes. E até mesmo provável que o culpado não venha a ser acusado publicamente neste momento e passe pela presente vida sendo até respeitado pelos outros. Mas isso, todavia, não é importante, porque no momento oportuno a vida vai cobrar dele a responsabilidade que um dia ele deixou de oferecer para aqueles que o amaram e a ele e nele confiaram. Porque o tempo não para, né? Já dizia até o cantor, né? Cazuza falava isso, o tempo não para, as coisas caminham, o tempo anda. A reencarnação, diz o André Luiz, é a lei natural da vida. Através dela, cada espírito avança, conquistando palmo a palmo o campo do progresso pessoal. Assim,
Não cesses de produzir no bem, jamais, porque é com o bem que você haverá de produzir o bem. Se te enganas ou alguém prejudicas, apressa-te para retificá-lo e reabilitar-te, pois com muita propriedade afirma a lição evangélica, ensinando que nada há de oculto que não venha a ser revelado. Então esse puxão de orelha que o nosso querido André Luiz nos traz aqui é para que a gente que é espírita nunca se esqueça de que, se nós somos reencarnacionistas, nós já aprendemos pela própria ordem natural do mecanismo que tudo aquilo que a gente deixa de responder numa encarnação, a gente responde na próxima ou nas outras. Ele cita como exemplo o caso do pai do Lísias na obra Nosso Lar. Vocês se lembram do pai do Lísias? Que o André Luiz, quando ele desperta no Nosso Lar, ele vai, o Lísias convida ele para morar na casa dele, né? Aí lá no último capítulo da obra Nosso Lar, o André Luiz descobre que o pai do Lísias está reencarnado na Terra já faz 6 anos, ele já é uma criança de 6 anos na Terra. E a mãe do Lísias, que o André Luiz tanto gosta de conversar com ela, e ela ensinou tanto para o André ao longo do livro Nosso Lar. Quem não leu, leia, é muito bela a obra, e quem já leu, leia de novo, porque a gente lê, aprende mais ainda, né? Quando lê pela segunda, terceira vez. Ele conta lá o seguinte, que o pai dele reencarnou, conta o Lísias para o André, e a mãe vai também reencarnar. Nesse último capítulo, isso está em vias de acontecer com a mãe do Lísias. Por quê? Porque os dois, num dado momento, já vivendo naquela vida lá que o Nosso Lar oferecia para eles, já há um bom tempo, eles se dão conta de que tem alguma coisa a ser resolvida que os incomoda. E fazem lá toda uma consulta, né, nas bibliotecas lá relacionadas a existências passadas deles, do Nosso Lar, e descobrem que eles precisam retornar na Terra através de uma encarnação. Eles vão ser marido e mulher de novo, né, o pai e a mãe do Lísias, para resgatar um débito antigo que os pune. Então, a nossa aprendizagem virá no tempo certo. Por que eu estou dizendo tudo isso mesmo, gente? É para responder as duas questões lá que eu deixei no começo, né? De quem é a responsabilidade pela dor do próximo. E o que isso tem a ver com a responsabilidade da dor do próximo? Ainda que eu não tenha como meta e como rigor na minha vida presente atender a essas questões, eu me proponho e me organizo na direção do meu semelhante, de maneira a amenizar a sua dor, visando o que, gente? A minha felicidade futura. Qual a felicidade? Aquela que o Cristo fala, né? Que não é a felicidade que está relacionada com o que eu acho que é felicidade. Que felicidade para nós no mundo dos encarnados é ganhar um bom dinheiro, é ganhar na Mega Sena, né? Na Mega Sena da virada, seria melhor ainda. Encher o bolso, né? Poder ter lá uma vida tranquila, isso é felicidade humana. Mas não é dessa felicidade que Jesus trata. Ele trata daquela felicidade, daquele bem-estar interior que a gente tem e se sente completo, harmonizado com o nosso ambiente e conosco mesmo. Então é dessa felicidade que nós estamos falando. Então, quando eu me preocupo em atender a todos que estão à minha volta, eu me preocupo com esse tempo que o Cristo me oferece como busca de razão, de bem viver. E aí, quando eu vou lá para aquela questão inicial, dizendo: deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando o passa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Então, eu devo diminuir a dor dos outros? Ou eu devo deixá-los sofrendo, porque se Deus colocou eles ali naquela esquina de rua, pedindo no farol, é merecimento deles. Qual seria a resposta então, depois de tudo isso? Que eu preciso fazer tudo o que eu puder para diminuir a dor do outro, né? E daí tem a outra pergunta também, que diz assim: um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos, sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Já vai morrer mesmo, né? Desliga lá o aparelho, deixa ele morrer.
Os Espíritos nos explicam também que viver neste mundo é viver em busca da felicidade, que eu acabei de dizer para vocês, que a gente vai encontrar num dado momento. Se eu fosse olhar a vida, somente pela dor que eu estou passando nesse momento, uma pessoa muito angustiada, muito sofredora, que está lá num leito de hospital, em profunda dor, é melhor desligar uma vez o aparelho lá, né? Mas só se nós olhássemos a vida meramente pelo aspecto da razão material e humana. Como nós olhamos a vida do ponto de vista da alma, do espírito, a gente já sabe que todos aqueles que vivenciam essa experiência, e nós poderemos passar por ela outras vezes, como já passamos em tantas outras encarnações, nos traz amadurecimento. Então, cada minuto na Terra é importante para a gente. O que o Chico Xavier era como espírito mesmo, gente? Um espírito completista. O que é espírito completista? É aquele que completa a sua existência. Vive toda a sua existência inteirinha do tamanho que tinha que ser. O Chico nasceu para viver na Terra 95 anos. Ele veio e viveu 95 anos. Ele é um espírito completista. Ele não fumou, ele não bebeu, não fez nada de excesso, não colocou a vida dele em risco, não fez nenhuma coisa, não participou de nada que colocava a vida dele em risco. Porque a gente é responsável por tudo, lembra disso? O Espiritismo nos explica que a gente é responsável pelo corpo. Tudo que eu faço no meu corpo que tira de mim qualidade de vida, vai diminuir o meu tempo de encarnado. Consequentemente, eu não serei um espírito completista. Eu vou sair daqui devendo um pouquinho. Então, ficar aqui, passar o tempo todo, até que a gente saia daqui da forma como deveria ser, né? É um bom jeito de deixar a Terra e começar o nosso retorno de maneira mais apropriada. E resumindo, o tempo não deixa a gente falar, né? Não adianta, o relógio não quer que a gente termine de jeito nenhum. Mas enfim, para responder a última, então, que a gente até já disse, né, de quem que é a responsabilidade pela dor do próximo, evidentemente que somos os responsáveis por todos aqueles que estão à nossa volta. Cada um de nós. Por mais difícil que seja a gente conseguir compreender isso, e é muito difícil, porque a gente gostaria de não ter nenhuma responsabilidade diante, né, de situações que a gente até fala assim, mas eu não escolhi isso, foi a pessoa que escolheu. Então nós precisamos estar atentos para oferecer para todos o melhor da gente. Por isso que o André é maravilhoso quando ele passa aquela mensagem toda que a gente leu para vocês, né, e a gente estudou junto. Por quê? Porque nós precisamos entender que tudo que nós fazemos em benefício do nosso semelhante vai produzir a felicidade que o Cristo nos prometeu em nossos corações, em nossas almas. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos abençoe e nos ofereça todas as oportunidades que possamos encontrar para o progresso e para a nossa reconstrução interior. Muito obrigado a todos. Obrigado a esse grupo maravilhoso que sempre me convida, a casa abençoada, e que Jesus possa estar sempre presente, abrindo essas portas para todos para todos que aqui vêm em busca de paz e de tranquilidade para o espírito. Obrigado a todos. Uma boa noite. Excelente puxão de orelha, né? De forma delicada. Nós possamos pensar com carinho, e este é o ensinamento. Às vezes a pessoa fala, mas eu não lembro de ter feito nada, eu não acredito em reencarnação, mas também não entende aquela parábola dos 2 filhos que Jesus contava, né? Porque naquele momento que o filho sai, gasta tudo o que tinha, até ele retornar ao Pai, somos todos nós. Uma hora nós vamos retornar e Deus vai falar para nós, dá a melhor veste para ele, que ele precisa recomeçar. Então é a nossa oportunidade. Bendito esses momentos quando aqui nós nos encontramos reunidos nessa paz, recebendo esses ensinamentos que vêm dessas páginas do nosso Evangelho deixado pelo Cristo de amor e bondade, para que nós possamos crescer espiritualmente, para que os nossos dias sejam mais leves,
mais tranquilos, e que os nossos corações sempre estejam abertos para compartilhar com os nossos irmãos aquilo que nós temos de bom. Então, nesse agradecimento de paz, pelo amor que recebemos, vamos falando com o nosso Mestre Jesus. Bendito seja, Senhor, o seu amor que tem por todos nós, nos amparando, nos dando sempre condições para nós abrirmos a nossa mente e termos ela sempre voltada para o aprendizado. Bendito seja, Senhor, quando vem nos dar condições de podermos caminhar sobre a trilha dessa nossa jornada, seguro no seu amor e seguindo sempre os seus passos. Bendito seja, Senhor, porque nos dá condições, todas as vezes que aqui chegamos nessa casa, sermos recolhidos pelo amor desses bons amigos espirituais que aqui preparam a casa com tanto amor, com tanto carinho, para que cada um esteja sempre à vontade, com o coração em paz e harmonizado. Bendito seja, Senhor, essa noite que nos oferece, para que possamos nós retornarmos aos nossos lares, refeitos pelas energias recebidas nessa noite, pelo seu amor, sempre nos dizendo: sê bondoso, porque aqui estarei sempre para vos acompanhardes. Bendito seja, Senhor, e rogamos a tua paz, e possamos fazer o nosso papel, porque é dentro de nós que a paz tem que estar sempre feita, para que o mundo seja melhor, para que possamos compartilhar e sermos responsáveis por essa grandeza que essa terra nos dá, esse cantinho de chão, onde nos foi ofertado pelo nosso Pai Maior, para que possamos estar, para crescer e para estarmos sempre em paz. Bendito seja, Senhor, nessa casa bendita. Que possamos retornar para os nossos lares de uma forma tranquila e sempre lembrando dos ensinamentos que aqui recebemos. Que Jesus nos acompanhe e que possamos sempre lembrar dessa casa quando nos fazermos em dificuldades, e que possamos ter simplesmente esses ensinamentos de estarmos nós compartilhando o amor com o nosso próximo. Que assim seja, Senhor. Uma boa noite a todos, agradecido imensamente por cada um que aqui está, aos nossos amigos espirituais, ao nosso irmão querido que se fez presente nessa casa, trazendo a sua mensagem. Que Deus nos abençoe e te abençoe sempre, Antônio, e que possamos contar com você, sempre, que é muito bom ter esses corações bondosos que trazem a mensagem de Jesus. Que Deus nos acompanhe.